Vamos começar o 360 com uma entrevista exclusiva. Nós conversamos agora com o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre esse assunto. Boa tarde, ministro. Raquel Landim aqui falando com o senhor. Muito bem-vindo ao CNN 360. Ministro, o senhor tuitou que vai cumprir a decisão do ministro Dias Toffoli e encaminhar essa decisão dele para a Polícia Federal para que ela tome as devidas providências contra os agentes públicos envolvidos no acordo de leniência da Odebrecht. O senhor está se referindo a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol? Que providências devem ser tomadas em relação a eles pela PF? Nós, Raquel, saudando você e todos que nos acompanham, não investigamos ou determinamos a investigação de pessoas, e sim de fatos. Então, caberá à Polícia Federal, em atendimento à determinação do ministro Dias Toffoli, reexaminar o que ele descreve na decisão como ilegalidade, sobretudo aquelas referentes à ausência dos requisitos da cooperação jurídica internacional. Então, eu vou receber essa comunicação do Supremo, o ministro determina isso expressamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e ao receber, irei encaminhar à Polícia Federal, e aí o delegado que presidiu o inquérito é que vai definir quais as pessoas serão chamadas a prestar os esclarecimentos. Mas a gente já tem clareza de quem são as pessoas envolvidas nesse acordo de leniência, não, ministro? São pessoas muito conhecidas. Agora, não me cabe definir porque eu não tenho autoridade sobre o delegado que preside o inquérito. Mas você, Raquel, pode extrair a dedução lógica de que as pessoas que participaram diretamente dessa fraude à lei serão chamados. E aí, certamente, nós estamos falando de membros ou ex-membros do Ministério Público e membros ou ex-membros da Justiça Federal no momento em que houve essa irregularidade. Ministro, Thaís Arbex conosco nessa entrevista. Boa tarde, ministro. Obrigada pela entrevista. Mais cedo o senhor deu uma declaração, estava até tentando pegar ela aqui na íntegra, mas basicamente dizendo que o órgão, o departamento que cuida dessas decisões foi basicamente deixado de lado. Essa é a fundamentação, a linha mestra da decisão do ministro Dias Toffoli para tomar a decisão de anular todas as provas colhidas a partir da delação, do acordo de leniência da Odebrecht. A partir dessa decisão e com essa informação de que o departamento responsável por isso não foi consultado como deveria, assim dizemos, há algo no âmbito do Ministério da Justiça, para além dessa decisão que o senhor vai ter que tomar, que possa ser feito para que não se repitam casos como esse? Nós temos normas internacionais que regulam essa cooperação entre os países. E essas normas, Thaís, definem que há em cada país a chamada autoridade central. No caso brasileiro, a autoridade central para a cooperação é o Ministério da Justiça. O ministro Dias Toffoli, há alguns meses atrás, formulou ao departamento próprio aqui do Ministério da Justiça, que é o DRCI, esta consulta. Ele perguntou: há documentos, há pedidos, há ofícios? O DRCI, que é este departamento do Ministério da Justiça, informou diretamente ao relator que não foi localizado nenhum documento, o que torna a cooperação jurídica internacional inválida em razão de um aspecto. Para uma prova poder ser utilizada, é preciso que ela seja colhida de modo lícito, isso está na Constituição, e é preciso que seja observada a chamada cadeia de custódia da prova, que está no Código de Processo Penal. Como não observar as regras, você não tem idoneidade da prova. A prova foi obtida por meio ilícito, ou seja, uma cooperação jurídica clandestina, e não foi observada a chamada cadeia de custódia, que é o que confere validez à prova, validade à prova. E essa foi a razão
uma das razões que determinaram essa decisão técnica do ministro Toffoli, e o cumprimento vai se dar nos estritos termos da decisão. Ele diz que vai oficiar vários órgãos, inclusive ao Ministério da Justiça, pedindo apuração da responsabilidade criminal. Ao chegar aqui, eu mandarei para a Polícia Federal, que é o órgão encarregado de investigações criminais no âmbito federal. Ministro, o senhor terminou de explicar as questões técnicas da decisão do ministro Dias Toffoli, porque que na avaliação dele a cadeia de custódia das provas estavam contaminadas. Agora, é uma decisão técnica. A gente tem ali corrupção que ocorreu, pessoas que confessaram a corrupção. Como fazer para que essas pessoas, esses políticos, esses agentes públicos, esses empresários não escapem, não deixem de ser punidos pela justiça? Essa separação do joio do trigo, ou seja, a aplicação concreta da decisão do ministro Toffoli, vai se dar em outras instâncias judiciais. Então, com certeza, não há uma nulidade absoluta e automática de tudo. Então, se houve, por exemplo, alguma condenação ou algum acordo assentado em outras provas, que não esta que está viciada, é possível sim manter o efeito da condenação ou eventual acordo. Essa análise caso a caso, você, Raquel, na abertura mencionava que são milhares de pessoas, centenas de pessoas, quiçá. Então, isso realmente o ministro Dias Toffoli, a princípio, não fez essa individualização porque não cabe a ele. E a resposta é essa, é identificar qual a prova que foi declarada ilícita e, eventualmente, se em cada processo concreto existem provas lícitas. Quando houver provas legais, aí sim eu considero, a princípio, que não haveria nenhuma nulidade. Yuri Pita conosco nessa conversa, ministro. Obrigado, Raquel. Boa tarde, ministro. Pegando nessa linha do que o senhor estava explicando agora, que a Raquel questionou sobre manter investigações com rigidez e que leve à punição de condenados, o quanto todo esse processo de escrutínio ou quase necropsia da Operação Lava Jato joga ainda mais responsabilidade sobre investigações que estão correndo agora contra outras autoridades políticas, e aí me referindo especificamente aos casos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. O quanto tudo isso que está acontecendo com a Operação Lava Jato joga ainda mais responsabilidade para que essas investigações, caso detectem algum fato ilegal, tenham provas concretas e consistentes a ponto de não levar também a uma revisão no futuro. Yuri, a sua questão é absolutamente correta, é isto mesmo. Acho que essa situação da chamada Operação Lava Jato é um ensinamento. Ela é relevante, portanto, em si mesma e é relevante pelo seu caráter pedagógico para todo o sistema de justiça. E aí eu me refiro também à polícia, ao Ministério Público, etc. Esse cuidado, a meu ver, já vinha sendo redobrado, eu diria, exatamente para que aquilo que está na lei seja observado, não por uma filigrana, às vezes se usa a palavra tecnicalidades, como se fossem adereços, como se fossem adornos. Não, isso é da essência da democracia, porque isso que evita ditaduras. O que evita ditaduras é o fato do agente de poder ser submetido à lei. Nenhum agente de poder pode estar acima da lei, porque senão ele se transforma em ditador, e isso vale para o executivo, o legislativo e também para o judiciário. Então, no que me cabe fixar diretrizes administrativas, eu já venho dizendo isso reiteradamente, no sentido de que a Polícia Federal não pode ter lado político, lado ideológico, ela não pode ser instrumentalizada, e eu afirmo que não está sendo instrumentalizada. É isso que me cabe, prover os meios da autonomia técnica de cada delegado seja garantida. E eu posso afirmar cabalmente que nenhum agente público hoje se dirige à Polícia Federal para tentar instrumentalizá-la, porque isso nós não permitiremos, porque nós não queremos uma polícia ideologizada, partidarizada.
Ministro, essas provas foram base para um acordo de leniência na qual a Odebrecht tinha que pagar aos cofres públicos mais de 3 bilhões de reais. A gente também tem outro acordo com a Controladoria Geral da União, que são mais 2,7 bilhões de reais. Há maneiras de fazer com que a empreiteira não deixe de ressarcir os cofres públicos nesse montante? Raquel, como eu mencionei, não me cabe, nesse momento, individualizar as consequências da decisão do ministro Toffoli, a não ser naquilo que se refere ao Ministério da Justiça. E o que eu posso responder, assim, abstratamente, é que, se não houver prescrição, e aí teria que olhar se há ou não há, no caso concreto, é possível, sim, retomar de onde isto parou nessa ilegalidade e refazer o caminho segundo a lei. Então, isso caberá, sem dúvida, às instâncias judiciais, no caso, a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba e a própria CGU. Então, eu não poderia antecipar o que o outro colega de governo vai fazer, o ministro Vinícius, no caso, mas eu te afirmo assim, que, teoricamente, é possível, sim, preservar punições que foram, algumas punições, se não todas, que foram aplicadas, neste caso, regularmente, se a análise concreta resultar nessa compreensão. É possível renegociar os acordos de leniência, então? Eventualmente, retomar os processos. De onde eles pararam, há processos administrativos, há processos judiciais. Apenas o ministro Toffoli fez uma retirada do acervo probatório de elementos que estavam viciados por ilegalidade. Agora tem que analisar cada caso concreto e há muitos agentes que farão esse exame. Thaís Arbex tem mais uma pergunta para o senhor, ministro. Ministro, vou mudar um pouquinho de assunto, se o senhor me permite. Nos últimos dias, a gente voltou a falar de novo que o senhor é, de novo, o mais cotado para assumir o Supremo Tribunal Federal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, em que momento estamos. Sei que campanha para o Supremo Tribunal Federal ela não existe, o senhor já disse isso, mas estamos todos curiosos para saber como será essa definição, em que pé estamos nisso. Thaís, nós compartilhamos a curiosidade, eu também estou curioso, porque realmente não há nenhuma conversa formal ou informal da qual eu, pelo menos, tenha participado. O presidente Lula me tem como auxiliar dele no Ministério da Justiça e esse tema do Supremo, assim como da Procuradoria-Geral da República, está sob condução direta dele. É um tema, pela sua magnitude, ele próprio chamou para si. Então, eu creio que nesse conjunto de viagens internacionais que ele vai fazer nesse mês, ele vai dedicar um tempo à PGR e também ao Supremo. Creio que lá para o final de setembro, outubro, aí a nossa curiosidade vai ser satisfeita, a sua, a minha, da Raquel e de todos que nos acompanham. Ministro Yuri Pita. Deixa eu pegar então desse ponto, ministro, da Procuradoria-Geral da República, e de novo lançando luz à questão de como são conduzidas investigações, eventuais acordos de colaboração, delação, etc. O quanto, na sua avaliação, na hora que o presidente Lula definir um nome, vão pesar todas essas questões também de quem assumir a chefia da Procuradoria-Geral da República. Não ser leniente com ilegalidades, não atuar de forma conivente com outros poderes, mas, ao mesmo tempo, preservar a autonomia do Ministério Público sem permitir que isso se transforme em arbítrios e tiranias, para usar outra palavra que o senhor já mencionou aqui nessa entrevista. É esse equilíbrio, Yuri, que atualiza a máxima filosófica grega, segundo a qual a virtude está no meio termo. Nós não podemos ter um procurador-geral da República que seja, como você disse, leniente, negligente, prevaricador, claro, mas também não cabe a essas funções técnicas do Estado, e aí eu me refiro ao conjunto do sistema de justiça, ter uma vocação para espetacularização. Na política, sim, a política é o exercício do poder
em público, sob crivo público. Eu estou aqui dando entrevista para vocês ontem, dei, amanhã, porque é meu papel. Eu tenho que prestar contas sobre o que a política está fazendo aqui no Executivo ou, eventualmente, no Legislativo. Agora, o sistema de justiça é o contrário. A legitimação dele é extraída de um certo distanciamento, de uma sobriedade, como atributos que são definidores da imparcialidade que todos os cidadãos e cidadãs merecem. Então, esse critério decisório, eu tenho certeza que o presidente Lula tem na cabeça. E você veja, Yuri, nós temos muitas investigações importantes no Brasil acontecendo. Você não sabe e eu não sei o nome dos delegados. Esse é o certo. Se você me perguntar quem é o delegado ou delegada que conduz tal ou qual caso da Polícia Federal, eu não sei. E essa pessoa ou essas pessoas nunca apareceram para dar entrevistas, para se exibir. E esse é o certo, porque isso significa que há discrição necessária para que as pessoas tenham certeza de que esse terceiro encarregado de ser o árbitro da controvérsia não está contaminado, por exemplo, falando popularmente, pelo desejo de aparecer. Isso é incompatível com o sistema de justiça legítimo. Ministro, o senhor mencionou agora a importância da transparência. Se não tivéssemos transparência nos votos do STF, não conheceríamos hoje a decisão do ministro Dias Toffoli. Presidente Lula defendeu uma discussão em que os votos se tornassem secretos e o senhor disse que é uma discussão que deveria, sim, ocorrer no Brasil mais para frente. O senhor mantém essa posição? Na verdade, Raquel, o presidente Lula não se referia propriamente aos votos. Nesse caso do ministro Toffoli, inclusive, era impossível haver, porque é uma decisão monocrática. Então, o que o presidente Lula tem dito, e eu considerei um debate válido, é sobre os debates entre os ministros. Você tem outros sistemas jurídicos no planeta em que esse debate é feito reservadamente. E dos Estados Unidos é um exemplo notório. E é comunicada posteriormente a decisão do colegiado. E os juízes ou ministros, enfim, que quiserem, podem, não é obrigatório, juntar um voto. Então, isso preserva, da concepção desses sistemas, uma independência dos julgadores. Não é o sistema brasileiro, desde o Império. Então, é um debate válido, importante, porque há outros países que adotam outras práticas, e foi isso que o presidente disse. Ele falou, inclusive, em sugestão. E acho que é cabível esse debate, assim como mandatos, assim como critérios de sabatina. Todo mundo discute o governo, todo mundo discute a Câmara, todo mundo discute o Senado. Então, pode debater o Judiciário, é um poder da República que deve estar participando do debate a fim de aperfeiçoá-lo. Mas o senhor avalia mandar uma PEC sobre o assunto? Não, nesse momento não, porque não há ainda acúmulo. É um tema que precisa acumular reflexões, debates. Nem o presidente Lula demandou isso. Então, ele propôs, sugeriu um debate que, volto a dizer, é relevantíssimo, mas não há, nesse momento, nenhum estudo formal sobre o assunto. Thais Arbex, ministro, tem uma pergunta. Ministro, amanhã, 7 de setembro, há uma decisão de Força Nacional, né, de convocar a Força Nacional, se for o caso. Quero saber como que o senhor tem enxergado esse 7 de setembro, se há algum temor, se não há. E aí eu faço aqui um adendo para o que a gente viveu, é claro, no dia 8 de janeiro. Naquela ocasião, fica cada vez mais claro que as informações verdadeiras não chegaram de fato. Como que estamos nos preparando para esse 7 de setembro? Há algum temor de manifestação? Há algum monitoramento sobre possíveis manifestações violentas? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? A Secretaria de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal promoveu algumas reuniões, nós participamos. Em razão dessas reuniões, a senhora governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, veio até o Ministério, solicitou o apoio da Força Nacional para ajudar a Polícia Militar. Nós deferimos esse pedido da governadora, com a anuência da governadora, e há uma mobilização das outras forças, não só federais,
como também do Distrito Federal. Então, eu, sinceramente, acho que nós vamos ter um belíssimo desfile cívico, patriótico, e pode haver, em algum estado, uma pessoa protestando, desde que seja pacífico, todas as pessoas podem protestar. Não vai haver nenhum tipo de cerceamento em relação a isso. Apenas não pode haver violência. Eu fiz até um tweet hoje, tá aí dizendo, olha, você pode trafegar numa avenida, na Avenida da Democracia, pela direita ou pela esquerda. Você só não pode destruir a estrada. Você não pode descumprir as leis. Então, se houver no estado alguém que queira protestar, muito que bem, parabéns, é um direito, liberdade de expressão, desde que a manifestação seja pacífica. Agora, realmente, manifestação violenta, eu não creio nisso, pelo contrário, e tenho tratado com o governo do Distrito Federal, onde é o ponto de maior atenção, evidentemente, capital do país, com a presença do presidente da República, mas também com alguns governadores. Eu tenho falei com o governador Cláudio Castro, do Rio, e reina, eu diria, um clima de otimismo, eu diria. Agora, otimismo cuidadoso, otimismo cauteloso para prevenir eventuais ações violentas. Nós conversamos com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ministro, em meu nome, da Thaís Arbex e do Yuri Pita, nós agradecemos muito aqui a entrevista ao CNN 360. Eu agradeço a você, Raquel, também a Thaís, ao Yuri e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, ministro.